A morte da Rainha Elizabeth II foi, por si só, a notícia mais chocante de 2022. Embora os eventos que se seguiram à morte de Sua Majestade estejam bem documentados, pouco se sabe sobre a cadeia de circunstâncias que levaram ao falecimento da rainha em primeiro lugar. Hoje, mudamos isso ao apresentar 20 insights sobre os últimos dias e as últimas horas da rainha. Número 20. Saúde em declínio. A rainha esteve doente por um bom tempo antes de sua morte em 8 de setembro de 2022. Na verdade, 2022 foi um ano bastante difícil para a falecida governante em relação à sua saúde. Ela testou positivo para a Covid-19 em fevereiro de 2022. E embora seus sintomas fossem leves, a notícia gerou preocupação em toda a Grã-Bretanha. A rainha havia sido totalmente vacinada e até mesmo recebido a dose de reforço, mas ela tinha 95 anos na época, o que a colocava em risco. Dadas as circunstâncias, o Palácio Real decidiu que era melhor deixar a rainha descansar e assumir apenas algumas tarefas leves no castelo de Windsor por algum tempo. Infelizmente, o palácio não conseguiu resolver tudo para a rainha. Número 19. Uma viúva de luto. Além da idade avançada e da saúde debilitada, a rainha também estava sofrendo de um coração partido. O rei Filipe, marido da rainha por 73 anos, faleceu em 2021, aos 99 anos de idade. A morte do rei deixou a rainha arrasada, e embora ela não tenha se afastado de seus deveres reais, ela os cumpria com o coração pesado. A rainha, sem dúvida, teve dificuldades para se adaptar, e é por isso que muitos pensam que a verdadeira causa de sua morte foi um coração partido. Isso se torna ainda mais provável quando você considera que o caixão do príncipe Philip foi enterrado junto com o da rainha na mesma cripta real. O caixão do rei Philip foi mantido no cofre real por um ano. Ele só foi transferido para o caixão memorial do rei VI, o local de descanso final junto com a rainha, após sua morte. É quase como se a governante da monarquia tivesse planejado tudo isso. Por um lado, ela não conseguia suportar a perda e, por outro, queria fazer a última viagem de sua vida com um homem que esteve presente em tudo isso. Número 18. Compromisso inabalável com seus deveres. Apesar de estar claramente passando por um momento difícil, a rainha não desistiu de cumprir seus deveres. Mesmo após a morte de seu marido, a governante da monarquia continuou com suas tarefas diárias, o que é realmente algo a dizer, considerando tudo o que ela estava passando. Infelizmente, no final, os demônios venceram, e a rainha foi forçada a não comparecer à abertura do parlamento pela primeira vez em 60 anos. Em março de 2022, a rainha começou a ter problemas para se locomover e, após alguns conselhos de seus médicos, foi decidido que ela não leria seu discurso. Em vez disso, a responsabilidade recaiu sobre os ombros do príncipe de Gales. É interessante notar que a única vez que a rainha perdeu a abertura do parlamento foi quando estava grávida do príncipe Andrew, em 1959, e depois do príncipe Edward, em 1963. A rainha quase nunca faltou aos seus deveres reais e, inclusive, estava fora 2 dias antes de sua morte. De fato, em seus últimos dias como governante da monarquia, a rainha realizou uma das tarefas mais importantes para seus súditos, demitindo o então primeiro-ministro Boris Johnson e nomeando Liz Truss em seu lugar. O ex-primeiro-ministro descreveu a rainha como brilhante e concentrada durante sua última audiência. Ela estava usando uma bengala, mas parecia estar se saindo bem. Para tornar a situação mais interessante, a cerimônia foi realizada no castelo de Balmoral, na Escócia, enquanto normalmente é realizada no Palácio de Buckingham. Algumas fontes informaram que, com a nomeação do novo primeiro-ministro, a rainha sentiu que tinha feito tudo o que era necessário. Ela havia terminado de arrumar tudo e estava pronta para simplesmente deixar o cargo. 17º. Últimos dias no castelo de Balmoral. O que muitos não sabem é que a rainha estava, na verdade, passando a maior parte do tempo no castelo na Escócia durante seus últimos dias. Ela estava hospedada na propriedade desde 21 de julho. Alguns especialistas da realeza acham que Sua Majestade se mudou para lá, dadas todas as lembranças que o lugar guarda para ela, e de acordo com relatos, a rainha estava tão ativa como sempre, mesmo em seus últimos dias. Desde fotografar com seus primos até assistir ao seu meteorologista favorito, a rainha fazia tudo como sempre. Algumas fotos daqueles dias comprovaram o que as fontes estavam dizendo. Sua Majestade estava realmente se divertindo. Na verdade, ela virou muitas cabeças quando informou aos primos do Leão de Bose
que o jantar seria informal, o que significava que eles poderiam deixar de lado as gravatas pretas e os vestidos longos por uma noite. Ela até recusou as gaitas de fole para aquela noite. Essa quebra de tradição para uma rainha que sempre manteve um ar de profissionalismo levantou muitas sobrancelhas. Mas afinal, ela era a rainha, e o que a rainha pede, ela recebe. Parece que ela foi atraída para o local em seus últimos dias, dado seu amor pela Escócia e sua conexão especial com a propriedade. 16. Liz Truss estava envolvida até os joelhos em um debate sobre a atual crise energética. Mas o ar rapidamente ficou tenso na Câmara dos Comuns quando Liz recebeu um bilhete ao meio-dia. Mal sabiam todos que aquele bilhete decidiria o destino da monarquia. Percebendo a gravidade da situação, Liz decidiu sair no meio do debate, o que deixou os políticos e o público em grande confusão. O que poderia ter levado a nova primeira-ministra a deixar seu cargo no meio de um debate? O que dizia a nota? As perguntas do público foram respondidas 20 minutos depois, quando o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos da rainha estavam preocupados com sua saúde. O anúncio tentou acalmar os ânimos, dizendo que a rainha permanecia confortável e em bom moral. Mas com Liz abandonando seu posto e os recentes problemas de Sua Majestade, o público estava tendo dificuldade em acreditar nisso. A líder trabalhista, Angela Rayner, também foi informada da situação atual durante o debate por meio de uma nota. Com as notícias sobre a saúde da rainha circulando, a confiança foi para o Twitter para ajudar a acalmar os ânimos. Número 15. A rainha desfruta do último jantar. Dito isso, a pergunta mais importante na mente de todos era o que havia acontecido com sua rainha. A última coisa que o público ouviu. A rainha estava se divertindo no castelo de Balmoral. De fato, na noite anterior à sua doença, Sua Majestade desfrutou de um grande jantar e até fez algumas piadas. Não havia nada que fizesse alusão à deterioração de sua saúde. No entanto, a situação mudou rapidamente em poucas horas. À meia-noite, a rainha ficou doente a ponto de seus cuidadores a transferirem para um posto médico. Uma equipe de médicos especialistas cuidou da rainha Elizabeth, monitorando seus sinais vitais de perto e tomando decisões oportunas. Infelizmente, apesar de seus esforços, a rainha não estava progredindo. A saturação de oxigênio no sangue dela começou a diminuir, e foi aí que a realidade começou a aparecer para o público e para a família real. Elizabeth II, a monarca que reinava há mais tempo, estava lutando por sua vida. Enquanto isso, seus súditos prendiam a respiração enquanto aguardavam uma atualização. Pelo lado positivo, a rainha não estava sozinha durante esse período difícil. Número 14. Membros da família comparecem. Com a saúde da rainha começando a piorar, seus filhos e parentes foram convocados imediatamente para o castelo de Balmoral. Os membros da família real se reuniram, e até mesmo aqueles que estavam do outro lado do mar partiram para ficar ao lado da rainha. O príncipe Charles e Camila, duquesa da Cornualha, foram os primeiros a chegar, já que o casal já estava na Escócia. E, em vez de viajar de carro, os dois embarcaram em um helicóptero da Dumfries House. A princesa Anne também já estava na Escócia. O fato de os membros da família real já estarem perto do castelo de Balmoral ou terem conseguido chegar tão rapidamente não foi nada além de uma obra do destino. 3. As orações do público. Infelizmente, a situação da rainha só piorava a cada minuto. Os membros da realeza chegaram e encontraram Sua Majestade lutando para se manter viva. A essa altura, o público também já havia percebido o que estava acontecendo. Com os membros da família real largando tudo para vir de avião, ficou claro que isso não era como um dos outros problemas de saúde da rainha. Os súditos leais de Sua Majestade não puderam ir ao castelo de Balmoral, então fizeram a segunda melhor opção e se reuniram do lado de fora do Palácio de Buckingham. Eles deixaram flores e acenderam velas, esperando que suas orações dessem a Sua Majestade uma chance de lutar. Enquanto isso, algumas pessoas na multidão pareciam ter percebido para onde as coisas estavam indo. E ainda assim, as pessoas continuavam reunidas em torno dos portões do castelo, esperando por uma atualização sobre a saúde de Sua Majestade. Nem mesmo a forte chuva os fez voltar para casa. 12. A saúde da rainha se deteriora. Infelizmente, os votos de felicidade dos milhares de súditos da rainha Elizabeth não estavam fazendo nenhum favor à Sua Majestade. Sua equipe médica procurava freneticamente por soluções, pois as estatísticas da rainha caíam a cada minuto. Por volta das 15 horas, parecia que a esperança estava perdida.
mas a rainha Elizabeth permaneceu forte. Mesmo enfrentando a mãe natureza, a monarca colocou seu rosto mais corajoso e lutou destemidamente durante seus momentos finais. Infelizmente, parecia que nem mesmo a rainha poderia enfrentar a própria morte. Exatamente às 15h10, o coração de Sua Majestade bateu pela última vez e parou. O Dr. Douglas Glass, o homem que supervisionava seus cuidados na Escócia, declarou sua morte, registrando a causa da morte como velhice. E embora a notícia tenha abalado muitos, o Dr. Glass disse que havia previsto isso há meses. Número 11. A ponte de Londres está destruída. Com a passagem da rainha para o outro lado, mais membros da família começaram a chegar. Enquanto isso, o príncipe William chegou ao aeroporto de Aberdeen às 16 horas, deixando para trás a príncipe Catherine e seus 3 filhos em sua casa em Windsor. O príncipe chegou ao castelo de Balmoral com o duque de York e o conde e a condessa de Wessex às 17 horas. O príncipe Harry cancelou a premiação beneficente de seu filho em Londres e pegou um avião para na Escócia, enquanto a duquesa de Sussex ficou em Frogmore Cottage, a casa do casal em Windsor. O fato de eles terem viajado para o Reino Unido para compromissos de caridade foi uma completa coincidência. O público só ficou sabendo do falecimento da avó da nação 1h25 depois, quando todos os membros da família real já haviam sido informados. De acordo com alguns relatos, o príncipe Charles não conseguiu entrar em contato com Harry desde que ele aterrissou no aeroporto de Aberdeen às 18h45, mas esses relatos foram encerrados. O príncipe Harry chegou ao castelo às 19h52 e, a essa altura, o agora rei Charles já havia prestado homenagem à avó da nação. Além de informar os membros da família real, a equipe do palácio estava trabalhando horas extras, ligando para todas as pessoas necessárias e informando-as sobre o que havia acabado de acontecer. Horas de treinamento pareciam não ser suficientes nesse momento de crise total. Entre as pessoas contatadas estavam o chefe da equipe de defesa, Lambert Palace, os altos comissários dos 14 países sob o domínio de Sua Majestade e os frenéticos primeiros ministros. Enquanto isso, o Palácio de Buckingham baixou sua bandeira a meio mastro para marcar o dia negro na história do país. Número 10. O luto do público. Do lado de fora do palácio, a multidão não conseguia acreditar. Horas de espera por uma atualização levaram a esse momento e, como a notícia se espalhou como um incêndio, as pessoas tiveram dificuldade em se controlar. Alguns estavam atônitos demais para falar, enquanto outros tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Para muitos, foi um momento inesquecível e, enquanto as pessoas lutavam contra o luto, todas se aglomeraram no Palácio de Buckingham sem saber mais o que fazer. Os motoristas de táxi formaram uma guarda de honra no shopping e deixaram seus faróis acesos para prestar homenagem. As pessoas estavam de luto. Até aquele momento, eles nunca haviam vivido sem uma rainha. Com o destino do país incerto e a velha guarda desaparecida, a Mãe Natureza ofereceu um vislumbre de esperança. À noite, um arco-íris duplo apareceu no céu sobre o palácio. Outro arco se estendeu sobre o terreno do castelo de Windsor e, de repente, as notícias se tornaram suportáveis. Em um ato espontâneo e coletivo de homenagem, vozes se ergueram em uníssono, cantando God Save the Queen. God Save the Queen, Deus salve a rainha. O hino nacional, muitas vezes um símbolo de união, ecoou no ar uma última vez. A rainha faleceu hoje cedo com a família ao seu lado. Mesmo longe de Londres, a notícia da morte da rainha devastou multidões em todo o mundo. As transmissões foram interrompidas e as manchetes foram publicadas para noticiar a morte mais chocante do ano. Número 9. Operação Unicórnio. Agora que todos sabiam, o próximo passo era colocar a rainha em seu local de descanso final. Sua morte desencadeou a Operação Ponte de Londres, um conjunto de planos destinados a entrar em ação caso o inevitável acontecesse. Por mais que o falecido governante amasse o castelo de Balmoral, ele não era um local de sepultamento para a monarca de 96 anos. Assim, a Operação Unicórnio, a primeira fase da Operação London Bridge, entrou em vigor. O caixão da rainha deixou o castelo de Balmoral em 11 de setembro, às 10h46. Envoltos na versão escocesa do estandarte real do Reino Unido e com uma coroa de flores no topo, a princesa Anne e Sir Timothy Lawrence fizeram a longa jornada de 175 milhas. A procissão atravessou Aberdeenshire, Angus, Dundee, Fife
e outros lugares em seu caminho, e foi recebida por longas filas de pessoas que queriam ver a rainha pela última vez. Após horas de viagem, o grupo chegou ao Palácio de Holyrood House às 16h23 da tarde, onde o caixão foi temporariamente colocado para descansar na sala do trono. Em 12 de setembro, o caixão da rainha foi transportado para a Catedral de São Giles, onde permaneceu por um dia, permitindo que um serviço de ação de graças celebrasse tudo o que a rainha havia feito pela Escócia. Durante seu tempo aqui, 33 mil pessoas desceram para caminhar ao lado da rainha. Após a vigília da princesa naquela noite, o caixão foi levado para Londres pelo C-17 Globemaster da Royal Air Force, e o Royal Standard foi substituído pela versão não escocesa. Número 8. Deitado em estado de saúde. Como próxima etapa da operação, o caixão da rainha foi transportado para o Westminster Hall. O Big Band tocou e os tiros da King's Troop Royal Horse Artillery soaram ao fundo enquanto a procissão se dirigia do Buckingham Hall para o Westminster Hall. Membros das 3 Forças Armadas se encarregaram do caixão na Parliament Square, e os soldados da Queen's Company, primeira bateria Grenadier, se encarregaram de colocar o caixão em um catafalco no Westminster Hall. Em seguida, foi realizada uma cerimônia sob a supervisão do arcebispo de Canterbury e do decano de Westminster, com a família real sentada. O caixão foi mantido no Westminster Hall de 14 a 19 de setembro. Com a guarda-costas da soberana e a divisão doméstica cuidando dela, o Westminster Hall foi aberto ao público para que viesse prestar suas homenagens. Um total de 250 mil pessoas visitaram o caixão. A devoção dos súditos de Sua Majestade não tinha fim, pois a fila chegava a 16 quilômetros, com um tempo de espera de 25 horas. Enquanto isso, aqueles que não puderam comparecer tiveram a chance de participar da transmissão ao vivo. Na noite de 16 de setembro, o rei e seus irmãos fizeram uma vigília e, em 17 de setembro, o funeral de Estado. Após o velório, a próxima tarefa foi organizar o funeral da rainha. Era simplesmente uma questão de seguir as instruções, já que os planos haviam sido elaborados com a consulta da rainha desde os anos 60. A grande responsabilidade recaiu sobre os ombros do Earl Marshall. O Ministério das Relações Exteriores ficou encarregado de distribuir convites para 500 dignitários e chefes de Estado estrangeiros. O funeral estava se preparando para ser um evento internacional importante e, por isso, o Ministério das Relações Exteriores solicitou o serviço de 300 membros da equipe da sede, chamada Hangar. O dia do funeral foi declarado feriado público, com os bancos locais fechando e a Bolsa de Valores de Londres encerrando suas atividades durante o dia. A cidade foi limpa, serviços extras de trem foram programados para permitir que as pessoas viajassem e o caixão foi levado para a Abadia de Westminster em 19 de setembro. A responsabilidade recaiu sobre os ombros da carruagem de armas da Marinha Real. Enquanto a procissão se dirigia à Abadia de Westminster, o sino tenor da Abadia soou em intervalos de 1 minuto durante 96 minutos, um para cada ano de vida da rainha. O caixão chegou ao seu destino às 10 horas e 52 minutos, dando início à próxima fase do plano. Número 6. O dia do funeral. Em 19 de setembro, foi realizado o funeral de um dos governantes mais importantes da história do mundo. Às 11 horas, o reitor de Westminster, David Hoyle, iniciou o serviço seguindo o livro de oração comum de 1662. Liz Truss e a baronesa Scotland, secretária-geral da Commonwealth, juntaram-se a ele na leitura das lições com o arcebispo, proferindo os sermões logo em seguida. À medida que o culto se encaminhava para o final, o último poste foi tocado, seguido por um silêncio de 2 minutos, e, por fim, o hino nacional com uma versão para a gaita de foles de Sleep Dearie. Sleep marcou o fim do culto. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Um de seus seguidores enviou esta foto inédita da rainha, mas infelizmente se esqueceu de enviar uma explicação. Por que os olhos da rainha estão vermelhos? E por que ela está chorando? Provavelmente isso pode ter sido sua tristeza com o falecimento de seu marido, o príncipe Philip. E era mesmo ela na segunda foto? A rainha tinha uma ética de trabalho incrível e uma dedicação extraordinária. Diga-nos sua opinião. Você já visitou o Palácio de Buckingham? Número 5. Procissões após o funeral. Com o serviço concluído, a próxima parte foi transportar o caixão da rainha para o Wellington Arch na carruagem de armas do Estado.
Puxando a carruagem estavam 98 marinheiros da Marinha Real, o que não era visto na prática desde o funeral de Sir Winston Churchill em 1965. O cortejo passou pelo Memorial da Rainha Vitória no caminho, onde os soldados pararam para fazer uma saudação real. No Wellington Arch, o caixão foi transferido para o State Hearse, que iniciou a próxima parte, a jornada para Windsor. Em Windsor, o carro fúnebre do Estado se uniu a outra procissão que havia se formado na Albert Road. Juntos, os dois grupos, que consistiam em 1.000 militares, seguiram para a Capela de São Jorge, George's Chapel. Milhares de pessoas assistiram e até mesmo o pônei da rainha, Emma, e seus dois corgis reais, Sandy e Milwick, ficaram de lado. A procissão finalmente chegou aos degraus oeste da capela e o caixão foi levado para dentro. Número 4. O serviço de entrega. Às 16 horas, o serviço de entrega teve início, com o rei e os membros dos avós da rainha, o rei George Nintel, em 1936, e a rainha Mary, em 1953, e no funeral de seu pai, o rei George VI, em 1952. E o capelão do Windsor Great Park conduziram o serviço com orações, juntamente com o coro da capela presente durante todo o tempo. À medida que a cerimônia se aproximava do fim, a coroa do Estado Imperial, o globo e o cetro foram retirados do caixão da rainha e colocados no altar antes do hino final. Ao final do último hino, o rei se levantou e colocou a cor do acampamento da Companhia da Rainha dos Guardas Granadeiros sobre o caixão, com o Lord Chamberlain quebrando a varinha de condão e colocando-a também sobre o caixão. Era a hora de o caixão ser baixado para o cofre real. O mundo inteiro prendeu a respiração ao ver sua amada rainha pela última vez. O decano de Windsor marcou a ocasião com um salmo e a condecoração com a jarreteira do rei de armas, reservando 1 minuto para anunciar os estilos e títulos da rainha. Por fim, o hino nacional foi tocado, marcando o fim dos procedimentos fúnebres, pelo menos para o público. A rainha ainda tinha que ser enterrada, mas a cerimônia de sepultamento foi um evento privado, com a presença apenas das pessoas mais próximas da família. Em 1930, a rainha foi enterrada sob a King George VI Memorial Chapel, que é o local de descanso de seu pai, o rei George VI, de sua mãe, a rainha Elizabeth, e de sua irmã, a princesa Margaret. Depois que a rainha foi enterrada com sucesso, o príncipe Philip a seguiu até a capela, e com isso, a rainha foi colocada em seu lugar de descanso final. Ela foi reunida com o resto de sua família em um caixão que foi construído mais de 30 anos antes do funeral, sem mais responsabilidades. O caixão é feito do bom e velho carvalho inglês e foi revestido com chumbo para proteção contra a umidade. Número 3. O novo rei. Com a morte da rainha do povo, a responsabilidade de liderar a monarquia recaiu sobre os ombros do rei Carlos III. O rei tinha muito a fazer. Ele tinha que provar a si mesmo diante dos olhos do povo e manter o legado de sua mãe. Felizmente, o rei Carlos parecia estar bem ciente da enorme tarefa que tinha pela frente. Em seu primeiro discurso como rei, Sua Majestade mencionou sua mãe e como a vida da rainha foi uma vida bem vivida, uma promessa com destino cumprido, e como ela foi profundamente lamentada em sua morte. Ao mesmo tempo, ele renovou a promessa de servir por toda a vida a todos que estavam assistindo naquele dia. Número 2. Uma olhada no início da vida de Sua Majestade. As procissões fúnebres da rainha foram um verdadeiro tributo a tudo o que ela fez pelo país. Sua Majestade liderou seus súditos com uma devoção inigualável, lidando com as situações mais complicadas com uma sabedoria louvável. Mas ela não era apenas uma rainha, era também uma mãe, uma avó e uma bisavó. Nasceu Elizabeth Alexandra Mary em 21 de abril de 1926. Devido à sua posição na família real, ninguém esperava que a rainha fosse herdeira do trono. Na verdade, ela estava tão longe na linha de sucessão que o público pouco sabia sobre ela. Mas o destino deu uma guinada quando, em 1936, o rei George IX faleceu e o tio da rainha Edward VIII renunciou ao trono, o que deu ao pai da rainha Elizabeth a oportunidade perfeita. Ele assumiu o trono como rei Jorge VI, tornando Sua Majestade a herdeira aparente. E, surpreendentemente, mesmo em sua nova posição, a rainha permaneceu humilde como sempre. Ela participou ativamente de funções de serviço público, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Com o passar dos anos, ela cresceu e se tornou sua própria pessoa, conquistando seu lugar aos olhos do público.
Em 1947, a rainha encontrou alguém com quem passar o resto de sua vida, o tenente Philip Mountbatten. Curiosamente, os dois trocaram seus votos na abadia de Westminster. 5 anos depois, a rainha subiu ao trono com apenas 25 anos de idade, após a morte de seu pai. Com uma determinação inabalável e um desejo sincero de servir ao seu povo, a rainha Elizabeth se mostrou corajosa ao aceitar a enorme responsabilidade de liderar uma nação. Nos anos seguintes, a rainha cumpriu diligentemente seus deveres. Ela viajou por todo o mundo para se reunir com delegados e cumpriu seus deveres como patrona de mais de 600 instituições de caridade, enquanto criava sua própria família. Número 1. Mesmo sendo mãe, a rainha Elizabeth não vacilou em seu serviço ao povo. Ela equilibrou com elegância a liderança de uma monarquia inteira e o cuidado com sua família. Ainda assim, ser uma governante tinha seus desafios. Se você perguntasse à rainha Elizabeth qual foi o ano mais difícil de seus 70 anos de governo, ela diria 1992. De fato, Sua Majestade chamou esse ano em particular de Annus Horribilis da família real. O príncipe Andrew e sua esposa Sarah se separaram, assim como o príncipe Charles e a princesa Diana. A princesa Anne também se divorciou, e para piorar a situação, o castelo de Windsor pegou fogo. 1992 não é um ano para o qual eu olhe para trás com prazer absoluto. O país também não estava indo bem, pois o povo estava enfrentando uma recessão. Forçada pelas circunstâncias, a rainha Elizabeth concordou em pagar impostos sobre sua renda em uma ação histórica. Embora muitos tenham aplaudido Sua Majestade por sua decisão, ela ainda não foi capaz de reparar a imagem da família real aos olhos do público após o drama entre o príncipe Charles e a princesa Diana. E ainda assim, de alguma forma, a rainha perseverou. Ela viveu para ver seu jubileu de ouro em 2002, seguido pela comemoração de seu jubileu de diamante no trono em 2012. Logo, ela ultrapassou o recorde da rainha Vitória de 63 anos e 216 dias no trono. Até 2017, a rainha continuou com seus deveres normalmente, mas com a aposentadoria do príncipe Philip naquele ano, Sua Majestade decidiu dar um passo atrás também. Em junho de 2022, a rainha comemorou seu jubileu de platina antes de finalmente falecer em setembro daquele ano. Em suma, a rainha exalou graça e elegância durante toda a sua vida. Ela deixou uma marca incrível na história, uma marca que não será esquecida nos próximos anos. Uma marca que não será esquecida nos próximos anos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.